Oi, pessoal. Continuando, vamos passar para um outro tema que eu acho também polêmico, mas é interessante que vocês saibam, para que vocês entendam o que é e o que a legislação fala sobre isso. Vamos falar de um assunto que é muito comum, só que ainda é um assunto velado, mas é comum: assédio moral. O assédio moral é uma interligação entre a psicologia e o direito, tá? Mas o que é o assédio moral? O assédio moral é um ato perpetrado por um funcionário em relação a outro, que o ataca de forma psicológica e faz com que ele tenha um desconforto muito grande. Esse desconforto pode levar ao pedido de demissão desse empregado, tá? Como que a gente pode situar isso? Bom, o assédio moral, ele geralmente parte de um empregado, né? E não é assim uma brincadeira, que usa de formas veladas, por exemplo, destruir o empregado ou diminuir o empregado perante outros, tá? Eu me recordo há uns anos atrás que eu vi um caso de um empregado que trabalhou numa empresa e que essa empresa fazia reuniões regulares, eu acho que semanais, e nessas reuniões ela exigia que eles tivessem cumprido as metas. Aquele empregado que não cumprisse a meta, ele tinha que ou fazer uma dança, ou ler um poema, ou fazer alguma coisa, em detrimento dos outros empregados que estavam próximos. Essa ação, na época, levou um bom tempo, porque é difícil no assédio moral você conseguir provar que você está sendo assediado. E, como eu disse, é velado. Geralmente a pessoa que faz isso não deixa transparecer. No caso que eu estou contando, transpareceu. Tanto que a empresa foi penalizada. Tá? E ela foi penalizada e teve que pagar, perdeu o processo e realmente foi um valor bem alto de danos morais que ela pagou para o empregado, tá? Geralmente ele vem, vamos aí, um exemplo, comércio, através de metas. Ele quer que você cumpra metas. Outro caso, banco. Também são as metas que o banco, vender seguro, vender qualquer coisa que o banco use, título de capitalização ou coisas desse tipo, tá? O assédio moral ele pode ser de três formas que a gente fala. Ele pode ser descendente, ascendente ou horizontal. Bom, mas o que é isso? O horizontal é quando o empregado que tem o mesmo cargo do colega, ele brinca com esse colega ou ele faz esse assédio, tá? Dois funcionários de uma mesma empresa que têm o mesmo cargo. O ascendente ocorre quando o subalterno, de uma certa forma, ele começa a assediar o chefe. Então, quem sofre a ação é o chefe e não o empregado. E o descendente, que é o mais comum, que é aquele caso do chefe, aí é o contrário, o chefe que, usando o seu poder de superior de autoridade, o poder regulamentar na empresa, ele tenta assediar o funcionário, tá? Ele tenta, de certas formas, assediar. Existem inúmeros casos, como chamar o empregado de burro, ou dizer alguma coisa para o empregado, alguma coisa que diminua, né? E por aí vai. O assédio moral, em 2019, a Organização Internacional do Trabalho foi a primeira vez que teve um instrumento que fala sobre a não violência e que, na verdade, reconhece o assédio moral no âmbito do trabalho. É a Convenção número 190. Ocorre que o Brasil não ratificou isso aí ainda. Então, para nós, quer dizer, o que é ratificar? É quando o presidente da República ratifica e traz essa convenção para o âmbito do Brasil. Então, ela começa a vigorar dentro do Brasil. Tá? Qualquer hora eu explico mais ou menos para vocês como que funciona isso.
tá? Bom, mas voltando lá. O assédio, então, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser um assédio até muitas vezes racista. Você fala alguma coisa, né, de racismo ou alguma coisa da cor da pele, né? É difícil de provar? É, porque geralmente a pessoa que faz isso, ela faz de uma forma que não deixe rastro, vamos dizer assim, né? E qual é a principal objetivo da pessoa? Geralmente a pessoa tem como interesse ou cunho que a outra que está sendo assediada essa demissão. Existem inúmeros casos em que a pessoa que está trabalhando, por ser uma boa funcionária, eu vou até dar um exemplo que eu conheci de um processo que eu vi que a funcionária era uma excelente funcionária. Aliás, ela executava inúmeras funções além daquela para que ela foi contratada. E ela trabalhava numa usina e na época ela desempenhava duas funções, eu acredito. Ela ajudava numa segunda função. A chefe que não gostava, porque a chefe, geralmente nós temos que deixar claro uma coisa, o chefe, quando ele não é líder, ele tem medo, porque para o chefe, não, ela vai tomar o meu emprego, ela vai tomar a minha posição. Então, aquela pessoa que não tem esse poder, não o poder, mas não tem essa feedback de delegar poderes, porque o grande líder é aquele que delega sem medo de perder. Ele está delegando para as pessoas executarem. Aquele que não é líder, ele fica com medo. Então, o que ele faz? Não vou delegar porque eu vou perder meu cargo. Então, aí, quando acontece isso, muitas vezes, ele começa a assediar o empregado. O assédio, como outras situações, levam o empregado a rescindir o contrato de trabalho. É o que a gente chama de rescisão indireta do trabalho, previsto no artigo 483 e inciso e letras da CLT. Tá? Então, o que acontece? O empregado, ele vai, geralmente, a gente, como advogado, o que eu oriento os meus clientes? Está acontecendo um caso que a gente acha que está havendo assédio, a gente presume que tem assédio. Doutor, não estou aguentando mais, tudo bem. Você vai enviar uma carta para a empresa dizendo que ela não está cumprindo o contrato ou que tem um perigo manifesto e por aí vai, várias situações, dependendo daquele caso que a gente está trabalhando. Você manda essa carta e você entra com a rescisão indireta. Que a rescisão indireta, não é você que está dando por fim a relação. Você apenas está pedindo o fim do contrato porque você está sendo assediado por outro. Havendo o mínimo, vamos dizer, aquela mínima fagulha de que isso aconteceu e a gente conseguindo provar isso, aí você entra também com o pedido de danos morais. E os danos morais, a Justiça do Trabalho com relação aos danos morais é muito interessante, porque a Justiça em si fala dos danos morais, mas para eles se concretizarem, fica a critério do juiz. No caso concreto, ele vai analisar e ele vai arbitrar os danos morais conforme a situação. Na Justiça do Trabalho, no artigo 223G da CLT, existem uma espécie de danos morais gradativos. Conforme a lesão que é sofrida pelo empregado, ele tem direito a um dano diferente. Então, por exemplo, leve até 3 salários do empregado, médio até 5, grave até 20 e gravíssimo até 50 vezes o salário do empregado. São casos em que, de uma certa forma, o juiz não fica adstrito a isso. Ele pode mudar, mas geralmente ele segue, dependendo do caso concreto e da penalidade, da lesão que foi imposta a esse empregado. Eu vou dar um exemplo prático que eu vivenciei. O empregado trabalhava numa firma, essa firma é uma firma que presta serviço na área de detetização, 6 empregados, eles
resumiram-se a um, os outros foram demitidos, e esse um tinha que arcar com a empresa, com os contratos que a empresa fechava. Ele ficou doente e a dona da empresa o chamou dizendo que ele era culpado por ter perdido, porque ele precisou ficar 3 dias afastado da empresa. Quando ele me procurou, eu disse, não, vamos rescindir o contrato e vida que segue. E foi isso que foi feito. Tá? Nós entramos com um processo de rescisão indireta, apresentei uma carta para a empresa e ele saiu. Agora está em outra empresa, parece que já está até trabalhando agora. Tá bom? Pessoal, não se esqueça de uma coisa, tudo que a gente faça, faça com amor, com carinho. Que a partir do momento que você faz isso com amor e carinho, as pessoas vão reconhecer que você está dando o melhor de si. E não esqueçam de uma coisa, a vida é uma só. Chorem, amem, fiquem felizes, tristes, o que for. Mas aprendam uma coisa, saiam do morno. Vivam a vida intensamente, que a vida é uma só. Viva a vida, um grande abraço a todos e até a próxima.